Sou abençoado e você é abençoado também. Quem pode dizer amém? Todavia, Deus espera, na sua nobreza, que nós tenhamos uma atitude de permissão, uma atitude de dependência, que nós expressamos pelos nossos pedidos diante dele, e ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Amém? Erga sua mão direita e a esquerda você coloca no coração. Diga assim: Senhor Jesus, na tua presença, que as palavras dos meus lábios e a meditação do coração sejam agradáveis diante do Senhor. Diga assim: eu creio, por isso eu falo que coisas boas vão acontecer na minha vida, muito mais do que já tem acontecido. Diga assim: nesses dias, nesse ano, Deus vai encher minha vida, vai encher a minha casa e toda a igreja de muitas coisas boas em relação ao seu favor e a sua graça sobre a minha vida. Diga para o irmão que está do seu lado: você é muito abençoado. Diga para ele: você é altamente favorecido, grandemente amado e profundamente abençoado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você que profetizou na vida do seu irmão, faça algo mais completo ainda. Por um minuto você vai orar sobre a vida dele. Você nem vai pedir, você vai profetizar. Diga assim: eu tenho autoridade e eu tenho acesso, pelo sangue de Jesus, à presença do Pai. Amém? Então, nessa autoridade, nesse acesso, nessa confiança, ore profetizando na vida do seu irmão, que ele sinta o amor de Deus pelas suas palavras. Seja forte, seja vigoroso na presença de Deus. Erga a sua voz, para que ele ouça a palavra profética que flui da sua boca. Oh Deus, somos abençoados em todas as coisas, com toda sorte de coisas boas, em Cristo Jesus. Aleluia. Oh Espírito de Deus, favorece a cada um. Senhor, estamos aqui, ó Deus, para nos encher da sua presença. Tudo que nós precisamos é do Senhor, e a sua presença em nós, ela confirma coisas boas, coisas, ó Deus, inimagináveis, infinitamente melhores do que tudo que pedimos ou pensamos, ó Senhor. Infinitamente, Senhor, benditas, gloriosas. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quem está com o coração cheio de expectativa, diga aleluia. Vamos louvar a Deus. Deus vai te encher muito nesse dia. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome imutável é. O inferno
eu te adorarei. Levante as suas mãos aos céus e proclame: muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Declare vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás, seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome imutável és, Senhor. Seu trono é inabalável, ninguém pode tocar, ninguém pode corromper a pureza do seu nome. Ninguém se compara a ti, e nós levantamos o seu nome. Impetuoso, poderoso és. Levante a sua voz, declare isso, diga: nós proclamamos. Mais alto que essa igreja puder declarar, vamos proclamar como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és. Deus vai na frente, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos e comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus vai na frente, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, e ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
Eu vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Se essa igreja pode, levante as mãos e cante isso o mais alto possível. Diga: eu vim para adorar-te. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados. Nunca saberemos, não. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Sua igreja, diga: vim para adorar-te. És totalmente digno, totalmente santo, tão maravilhoso. Bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Cante mais forte, diga: tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser. Tua bondade me seguirá. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus. esse é quem tu Alguém pode dizer isso? Diga: meu Deus é um Deus de milagres. Deus de promessas, caminho no deserto. Foi por causa do sangue, por isso nós podemos proclamar isso. Levante a sua voz e diga: meu Deus é um Deus de milagres, Deus de Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. meu
ao Rei que foi morto, mas venceu. Levante a sua voz, levante as suas mãos e grite o mais alto que você pode. Vamos encher essa arena com a nossa declaração. Diga a Ele, e a Ele a glória. Deixa subir o seu louvor. A Ele toda a glória, pra sempre. Amém. Não pare, continue dedicando ao Senhor toda a glória. Diga glória a Deus, diga aleluia. A Bíblia diz que Abraão, ele se fortaleceu, mas pela fé ele dava glória a Deus. Diga glória a Deus. Mais uma vez glória a Deus. Mais uma vez. Por um minuto, ore em línguas e glorifique ao Senhor. Ore em línguas glorificando a Deus, deixando que o Espírito Santo ore por você. Erga a sua voz, encha-se do Espírito falando. Oh, a ti toda a glória. Rucomeos, tonomoria nequiramos. Li cababro e que deixe do que dois. Re cabai chanlele que sórios. Senhor, nós nos fortalecemos no Senhor e no poder da sua força que habita em nós, glorificando o Senhor. Ricabait, recadabarachurioriqueramos, ricabaria nelequisós, ricabos loricais. Oh, glória a Deus, aleluia. Ricababo eminequisoi. O que dais? Irão a pianque nene shurione canda na mais. Oh, aleluia. Aleluia. Pela fé fortaleça-se dando glória a Deus. Não pare de glorificar o Senhor. À medida que você fala, você é fortalecido em fé. Você é fortalecido em autoridade, em poder de Deus, em unção que quebra todo o jugo do diabo. Oh, nesse momento as cadeias da enfermidade estão caindo por terra. As cadeias da pobreza, do endividamento, ou da escassez, estão caindo por terra. Oh, na sua vida se confirmarão as coisas boas de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Oh, glória a Deus. Quem pode dizer um amém bem alto? Amém. Pega o seu livreto de confissões, na página 7, o 5º dia. Nós vamos projetar aqui Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos ler antes de confessarmos. Vamos ler a uma só voz. E o Espírito vai ser liberado entre nós. E à medida que nós confessarmos, irmãos, as cadeias estão sendo quebradas. E de uma maneira extraordinária, Deus está enchendo nossa casa e nossa vida de todas as coisas boas. Quem pode dizer amém? Amém? Está todo mundo pronto? Vamos lá? A uma só voz? 1, 2 e... Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Oh, aleluia, glória a Deus. Repita comigo assim: o Senhor me libertou
Mais alto, do império das trevas, e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele eu tenho a completa redenção e o perdão de todos os meus pecados. Diga bem alto assim, com autoridade: eu fui liberto da autoridade das trevas e do poder de Satanás, porque eu nasci de novo. Eu fui liberto do reino das trevas e transportado para o reino do Filho amado de Deus. Eu posso vencer o diabo em qualquer situação ou prova. O domínio do inimigo terminou. E o governo de Jesus começou em minha vida, desde o momento que eu recebi como meu Senhor. Diga assim: eu recebi o Senhor Jesus no meu coração e o confessei com a minha boca. Diga assim: eu estou livre das trevas. Eu ando na luz do Senhor. Aleluia, aleluia. Quem percebe a unção do Senhor, diga aleluia. Amém, vamos orar. Aleluia. Eu queria começar confessando com você Jeremias 29:13, para você gerar fé no seu coração. Nós estamos num tempo de jejum, irmãos. Em Romanos 12:11 fala que nós temos que ser fervorosos. Sabe quem é fervoroso aqui na oração? Ao buscar o Senhor. Tempo de jejum é tempo de ser fervoroso. E em Jeremias diz assim, se você puder projetar, Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Não, amém ainda está fraco. Para quem é fervoroso, amém? Aleluia. Pega sua ficha. Eu sei que cada um de vocês tem um alvo. E eu sei que o Senhor, Ele tem sondado o seu coração nesses dias. E agora você vai colocar diante do Senhor aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Levante os seus alvos para cima. Comece a colocar a sua casa diante de Deus. Comece a colocar a sua célula diante de Deus. Comece a colocar agora os seus filhos diante de Deus. O seu casamento diante de Deus. Financeira diante de Deus. O Senhor tem para nós casa cheia. Cheia de fartura, de saúde, de vida, de abundância. Levanta a sua ficha, seja fervorosa agora diante de Deus. Coloca os seus alvos. Começa a falar para o Senhor: Senhor, é isso que eu quero nesses dias. Senhor, eu estou te buscando e eu vou te achar. Nesses dias de jejum, Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante do Senhor a casa de cada irmão. Declaramos casas cheias, cheias da abundância do Senhor. O Senhor é um Deus que tem fartura. E nós declaramos que essa fartura vai alcançar, Senhor, as famílias dessa igreja. Vai alcançar os filhos dos nossos irmãos. Vai alcançar a vida financeira dos nossos irmãos. Eu quero declarar que não haverá no nosso meio pessoas que clamam por emprego, porque o Senhor abrirá portas diante deles. Não haverá no nosso meio, Senhor, irmãos endividados. Não haverá no nosso meio pessoas doentes, porque o Senhor vai liberar nesses dias fartura na casa dos irmãos. Eu quero liberar sobre cada um deles fartura de vida. Vida na família, no casamento, vida de Deus entrando em cada casa, liberando sobre os casamentos unidade, liberando sobre os casamentos um só coração, um só caminhar, liberando sobre os filhos, filhos separados para Deus, filhos cheios do Espírito, filhos que servem o Senhor. Nós liberamos hoje sobre cada um dos irmãos. Quero declarar: o Espírito do Senhor já foi enviado na sua casa. O Senhor já foi enviado na sua frente e abrirá
caminhos diante de você. Levanta a sua ficha para cima agora. Fala assim comigo: eu creio que nesses dias de jejum eu verei a abundância da graça, do favor do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre tudo que eu colocar as mãos. Eu verei prosperar. Eu verei o Senhor diante de mim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor bem alto. Diga glória a Deus. Irmãos, esse é um ano profético de Deus encher a nossa casa, encher a igreja, encher a célula, encher as redes. Nós experimentaremos uma multiplicação extraordinária. Nós estamos crendo e orando por isso. Se você está com a sua célula, se você está com os irmãos da sua rede aí, queria que você se associasse a eles para nós orarmos em concordância. Nós vamos orar e Deus vai fazer. Pegue a sua ficha de oração pela salvação de pessoas. Você vai orar pelas pessoas que você tem como alvo. Você vai orar por encontros extraordinários na sua rede. Amém? Quem está crendo, diga glória a Deus. Mas não esteja sozinho, não deixa ninguém ficar sozinho. Chama ele para se unir a você. E quando nós oramos juntos, Deus faz coisas extraordinárias. Comece a orar, comece agora, em fé, em autoridade. Abra a sua boca. Os céus querem ouvir a sua voz agora. O seu clamor que clama pela salvação de pessoas. Isso, ora em fé, profetiza a salvação de pessoas. Senhor, nós veremos, ó Deus, todos os prédios cheios. Senhor, o Senhor nos encherá, vamos nos encher. Teremos os cultos multiplicados, Pai. Cada prédio, ó Deus, que ainda não tem cultos dobrados, 2 cultos, eles os terão. E aqueles que já têm 2 cultos, terão 3 cultos, para a glória do nome de Jesus. Eu creio na sua obra. Cremos em grande salvação, Senhor. Cremos em grande salvação nesses dias. São dias de avivamento. São dias da sua obra crescer. Oh, caminhando as refeições. Deus poderoso. Oh, Deus da glória. Espírito de Deus. Deus poderoso, aumenta a compaixão no nosso coração pelos perdidos, por aqueles que ainda, Senhor, não experimentaram da boa palavra, das boas novas da salvação. Nós estamos crendo, ó Deus, por um grande avivamento, por conversões, ó Deus, aos milhares, cada família, em cada célula. Deus, nós veremos o crescimento pela salvação de pessoas que o Senhor mesmo está salvando.
que o Senhor mesmo está atraindo, buscando a parte que nos cabe nessa missão de proclamar as boas novas da salvação, do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós proclamaremos, Deus, anunciaremos o seu nome e as pessoas vão se converter. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Erga sua mão direita e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: a minha célula vai se multiplicar, a minha rede vai crescer. Diga assim: o meu prédio vai encher. Nós teremos a casa cheia de milhares de vidas. Diga assim: milhares de novos filhos virão a Deus. E eu creio que a nossa oração é arma poderosa contra as obras do diabo. Para Deus não há impossíveis. Para a salvação dessas pessoas, eu creio, diga mais alto, que o Espírito Santo já as convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Diga-se, porque a salvação delas já foi comprada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus que foi derramado. Diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus, só o Senhor é Deus. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus, não há Deus maior. Não, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Cante isso, diga: tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Vamos dizer isso, diga: tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Será que alguém pode levantar as mãos comigo e dizer: glória a Deus,
Aleluia. Diga assim: para Deus não há impossíveis. Diga assim: tudo Ele criou, tudo que Ele criou é perfeito, e Ele fez isso para o louvor da sua glória e o nosso bem. Amém? Diga para o seu irmão: Deus é muito bom com você. Aleluia. Irmãos, nós vamos fazer algo aqui. Nós vamos orar pela liderança da igreja. Amém? Amanhã nós temos as células evangelísticas. Nós acabamos de orar pela conversão, multiplicação de pessoas. Mas eu quero que você ore. Ore pelo pastor Luiz, pela pastora Márcia, pelo pastor Naor, pelo seu pastor de governo, pastor de rede, líder de célula, discipulador. Ore pela liderança da igreja. A saúde da igreja depende dessa liderança. A mobilização dessa igreja para um grande avivamento depende de líderes cheios do Espírito Santo. Amém? Se você está com o seu líder, você vai orar por ele agora. Amém? Vamos fazer essa oração em unidade, orando pela liderança. Amém? Comece a clamar pelo seu líder, com a pessoa que você está do seu lado. Ore em concordância pelos líderes da igreja. Senhor, nós abençoamos em primeiro lugar a vida do pastor Aloísio, Pai. A sua unção a cada dia seja multiplicada na vida dele. Ó Deus, que ele seja abençoado por saúde vigorosa. Deus, o Senhor é na vida dele sabedoria da parte de Deus. Todas as coisas boas sobre ele, pastora Márcia, e a casa dele virão. Deus, cada pastor dessa igreja é abençoado pela tua graça. Cada pastor, os pastores de redes, o Senhor renova neles o encargo, a alegria por te servir, renova a unção, a autoridade, fortalece a fé dos seus filhos. Espírito de Deus, vem sobre os líderes de nossas células. Aleluia, Senhor, nós declaramos sobre cada líder dessa igreja. Nós declaramos que o Senhor os chamou e os estabeleceu em cada célula. Declaramos o Espírito do Senhor agora, liberando vida, sede, fome, Senhor, na vida de cada um deles, suprimento espiritual. Quero declarar que esses líderes são cheios do seu Espírito. Senhor, eles são aqueles que levam, Senhor, a palavra. Eles são aqueles que têm os pés benditos. Senhor, eles são aqueles que levam a palavra do Senhor. Eu quero declarar, ó Deus, a bênção e o favor sobre cada um deles, sobre cada anfitrião das nossas células. Queremos liberar, Senhor, sobre eles favor, sobre cada casa deles, sobre cada família. Senhor Jesus, o Espírito do Senhor está liberado sobre os nossos anfitriões. Quero declarar sobre cada célula de criança e juvenil, Senhor, que o Senhor abençoe cada líder, que o Senhor libere uma unção fresca sobre eles, Senhor, para que nós possamos ir pelo Senhor nesses dias e fazermos a obra do Senhor enquanto é dia. Quero declarar sobre os nossos anfitriões, discipuladores, Senhor, a bênção e o favor. Nós somos chamados, constituídos, liberados pelo Senhor para levar o evangelho da salvação. Nós declaramos nesses dias que esse evangelho vai chegar em cada esquina desta cidade. O evangelho vai chegar em cada casa dessa cidade, em nome de Jesus. Aleluia, levanta a sua mão para cima. Fala assim comigo: eu creio que nós estamos vivendo um tempo de salvação. Eu declaro liberado os eventos, as células que acontecerão amanhã. Eu declaro salvação. Liberamos
o espírito de vida, o espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu declaro uma unção que vai tomar cada célula. Muita salvação acontecerá nesses 3 semanas nas nossas células, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Cuide da casa de Deus e Deus vai recompensar a sua. Quem pode dizer amém? Nós vamos orar pela vida financeira, pelas finanças da igreja. Não tem como a igreja ser abençoada financeiramente se primeiramente você e a sua casa não forem supridos abundantemente pelas coisas boas de Deus. Amém? Deus quer prosperar a sua casa. Quem acredita, diga amém. Nós vamos orar pela provisão financeira na sua casa. Que Deus visite você com espírito de generosidade agora. Estamos aqui, é também uma campanha para terminar esse fogo. É nesse lugar que nós adoramos a Deus, que acontecem eventos que são verdadeiras experiências de mover de Deus. Está acontecendo e vão acontecer muitos moveres e reuniões sobrenaturais que vão acontecer neste prédio. E nós precisamos terminar. E, na verdade, os recursos estão na sua mão. Amém? Quem acredita que os recursos estão na sua mão? Deus vai te prosperar muito agora. Quero que você ore em concordância com alguém pela sua vida financeira, pela provisão financeira abundante, que o Senhor mesmo quer confirmar na sua vida. Comece a orar agora com autoridade. Comece a profetizar as riquezas de Deus. Senhor, em nome de Jesus, na cruz do Calvário, o Senhor se fez pobre, Pai, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Nós somos ricos, abençoados, bem-sucedidos, prósperos para a glória de Deus. Há prosperidade abundante na vida de cada irmão, na casa de cada um aqui, ó Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, que cada família vai contribuir, ó Pai, com no mínimo R$1.000. Ó Deus, e essa será uma semente poderosa, ó Deus, a prosperidade que virá sobre eles, porque virá muita provisão, muita prosperidade, porque o Senhor Deus é Deus de coisas grandes. Como nós cantamos, não há Deus maior, não há Deus melhor. Oh, aleluia! E o Senhor prospera os seus filhos. O Senhor é o Deus da prosperidade. O Senhor é Jeová Jirê. O Senhor é a nossa provisão abundante. Eu creio, eu declaro, eu profetizo na prosperidade de Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus, aleluia! Erga o seu envelope. Erga bem alto o seu envelope. Diga assim: Senhor Jesus. Diga mais alto: Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que me dá o pão para o alimento e a semente para a semeadura. Diga assim: nesses dias eu estou semeando generosamente nessa obra. Eu declaro que eu estou semeando e vou colher 100 vezes mais. Eu creio que o Senhor é o Deus da provisão, que está na minha vida. É o Deus que me perdoou, que me salvou, e nessa medida é que eu sou abençoado. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Você vai separar a sua oferta, você que vai ofertar hoje. Talvez você vai deixar o seu dízimo aqui hoje também. Quero que você separe agora, erga o seu envelope. Pela palavra do Senhor eu quero te abençoar, declarar a provisão de Deus na sua vida. Erga bem alto o seu envelope.
Senhor Jesus, pela sua palavra que os seus filhos estão aqui, por gratidão, Pai, não é por barganha, mas é por gratidão, é por saber que toda a provisão vem dos céus, e sobre a vida deles estão abertas as janelas dos céus, bênçãos em medida de cachoeira virão sobre eles, ó Pai. Eles são abençoados, ó Pai, e ao depositarem aqui sua oferta, eles estão semeando, Pai, em terra boa, ó Deus, e por isso vão colher de maneira multiplicada, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Venha trazer sua oferta, traga, os irmãos estão com as cestas aí para você, coloque a sua oferta, as máquinas estão distribuídas aí, se você vai ofertar pelo cartão, o Pix está aqui, faça isso com generosidade, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje é sexta-feira da Paixão, então é um dia apropriado para nós falarmos a respeito do perdão. Foi num dia como esse, quase 2000 anos atrás, em 2030, vai completar 2000 anos. Se Deus quiser, eu vou estar aqui. E você também. Será que vai significar alguma coisa profeticamente? Eu fico pensando nisso na minha casa. Será que esse número redondo de 2000 anos tem um significado profético? Eu creio que sim. É quando de fato vamos entrar no outro milênio. Por quê? Porque as coisas não são contadas realmente no mundo espiritual pelo nascimento. Elas são contadas pela ressurreição. Porque nós somos uma nova criação. Quantos dizem amém? Alguém pode estar perguntando, pastor, por que 2030 Jesus não morreu com 33 anos e meio? Então não deveria ser 2034? Então, houve uma correção no calendário, porque havia um erro na duração do ano. Então não existia, até mais ou menos o ano de 1570, o ano bissexto. E por não ter esse ano bissexto, a cada 4 anos, um dia a mais, no decorrer dos séculos, as estações mudaram de época. Então, para corrigir o problema, então foi refeito o calendário, e aí 4 anos foram suprimidos. Então, parece estranho, mas Jesus nasceu no ano 4 depois de Cristo. Eu sei que soa estranho para você, não é? Mas é assim que é. Então Jesus morreu no ano 30, no ano 30 foi a sua ressurreição, e no ano 30 foi a descida do Espírito Santo. Então em 2030 vai ter 2000 anos também que o Espírito Santo veio para habitar em nós, não mais para nos visitar, mas agora para residir permanentemente dentro do crente que foi lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro. Alguém diga glória a Deus. Você não tem noção, nos milhares de anos que houve antes, os homens sonharam com o que você tem hoje, profetas sonharam com o que nós vivemos hoje, que é a presença permanente conosco do Espírito Santo de Deus. Isso é algo perceptível. Se você quer perceber o Espírito, você não tem que fazer muita coisa. Eu sempre falo isso para os irmãos: para um instante, apenas invoca, chama por Ele, apenas invoca. Não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, você apenas para e fala: ó Espírito Santo, Espírito Santo, transborda em mim. Só faz isso. Você não tem que fazer muita coisa. Imediatamente você vai sentir o Espírito Santo começando como que aquela fonte jorrar dentro de você, às vezes mansinho, às vezes suave, às vezes um fogo queimando, mas sempre perceptivelmente. Quantos creem que o Espírito Santo é residente em nós? Aleluia. Vamos falar um amém antes de eu acabar de falar. Significa que você confia no que eu vou dizer, né?
Ah, não quero saber o que ele vai dizer, é tudo verdade, amém, aleluia. Deve ser isso que você está falando. Amém é algo importante. Quando você diz amém, você está se apropriando. Amém? E você já recebeu o perdão. O perdão já é seu. É um perdão completo. E isso também tem que ser motivo de alegria para nós. Ainda que muitos crentes evangélicos não desfrutem plenamente do perdão que poderiam estar desfrutando. Infelizmente, ainda vivem como muitos católicos, você sabe, não há uma diferença muito grande quando se trata do perdão entre católicos e evangélicos. Sabia disso? Eu fui católico e acho que eu já falei isso tantas vezes aqui, mas a minha idade vai me dando direito de repetir as coisas. E, irmãos, muito novinho, eu já invocava o Senhor. Eu não me lembro de fazer nenhum tipo de reza, mas eu me lembro de lembranças muito, muito antigas na minha vida. Com 3, 4 anos de idade eu já estava orando. Eu já invocava o Senhor. Mas com 10 anos de idade, eu falei para minha mãe, eu quero fazer primeira comunhão. Minha mãe, tadinha, ela não era religiosa naquela época, mas ela tinha muita sensibilidade espiritual. A minha mãe tinha visões, né? Ela via coisas, era impressionante. Mas ela não tinha muita coisa religiosa. E ela achou muito interessante eu querer fazer isso. De qualquer maneira, ela providenciou para eu fazer. Eu fiz primeira comunhão. Tem a minha foto lá em casa com o diploma da primeira comunhão. Mas eu me lembro de tudo, me lembro até das músicas que eu aprendi lá. E quando eu terminei de fazer a primeira comunhão, aí eu disse para ela, agora eu quero ler a Bíblia. E ela falou, ah, meu Deus, o que é que eu fui arrumar? Porque na minha casa não existia Bíblia. Acontece que eu tinha visto Bíblia. E eu queria uma também. E ela me arrumou um Novo Testamento. Não foi a Bíblia completa, foi só o Novo Testamento. Mas para mim, graças a Deus, porque foi o Novo Testamento, comecei da maneira certa. E eu me lembro, irmãos, que eu comecei a ler, era na linguagem de hoje, eu me lembro que tinha desenhos nele, mostrando as coisas, mas eram desenhos esquemáticos, não eram desenhos assim, com detalhes. E eu me lembro que, com 12 anos de idade, eu tinha lido já 2 vezes o Novo Testamento. Eu sei que hoje você pode achar pouca coisa isso, mas para uma criança de 10, 11 anos de idade, ninguém fazia isso. Meus colegas não se importavam. Você acha que eu tinha coleguinhas de 11 anos que queria discutir comigo o que eu tinha lido na Bíblia? Eles nem imaginavam, mas eu tinha uma fome de Deus. Isso não me faz diferente, nem me faz especial. Só alguém que Deus tocou na sua infinita graça desde pequeno, ainda bem. Alguns foram tocados mais velhos, alguns ainda serão tocados, mas de qualquer forma é graça de Deus na sua vida. E aí você fala, pastor, o que você lembra de quando você era católico? Eu me lembro de muitas coisas. Uma coisa que me impressionava na igreja católica era o eco. Achava muito fascinante chegar dentro daquele templo e falar e ecoava. Os templos católicos têm essa característica, as imagens. Mas tinha uma coisa que me impressionava, e que é verdade. Nunca pense que não há católicos sinceros. Nunca pense que Deus não move no meio deles. Deus move. Eu sei que sou estranho para você, por causa da idolatria, por causa dessas coisas, mas tem muito católico que se ajoelha e invoca o Senhor. Acredite o que eu estou te dizendo. Talvez você foi um desses. E eu me lembro, na igreja católica, é normal, os bancos são de madeira, atrás do banco tem um lugar para você ajoelhar, é chamado genuflexório. E aí você ajoelha ali, é o momento de você fazer a sua confissão. Qual que é a característica normal de um católico sincero? Toda semana ele vai pedir perdão pelos seus pecados, porque ele sabe que pecou, ele sabe que errou. E ele então vai, e ele ajoelha ali, e alguns põem a cabeça no meio do braço e clama ao Senhor perdão pelos pecados. Ele sabe que isso não é suficiente. Ele vai ter que também ir lá no confessionário e contar para o padre o que ele fez.
Ele tem que ir lá e confessar. Às vezes o padre vai passar para ele uma penitência, às vezes não, mas ele tem que confessar. E ele, quando ele confessa, o padre diz para ele: então agora, domingo você vem tomar a comunhão. E quando você tomar a comunhão, seu pecado está perdoado. E ele então volta no domingo, e ele entra na fila para a hóstia, e na hora que ele recebe a hóstia, e o padre lá no altar toma o cálice, ele crê: eu estou perdoado, eu fui perdoado. Mas só qual que é o problema do católico? É que ele sabe que o perdão só valeu para aquele dia. Amanhã é outro dia. E amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã é outro dia. Ele sabe que ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar, vai ter que ajoelhar, vai ter que clamar ao Senhor de novo, e vai ter que ir lá confessar para o padre. Por quê? Porque o católico acredita, existe uma doutrina católica chamada transubstanciação, que eles acreditam que cada vez que a comunhão acontece, que a Eucaristia acontece, Jesus está derramando sangue de novo. Então a morte de Jesus, ela é repetitiva, ela está acontecendo, acontecendo e acontecendo. Ele está morrendo, morrendo e derramando sangue, permanentemente. Essa doutrina que eles creem, né, não está em harmonia com o ensino do livro de Hebreus. Nós vamos ver hoje aqui. Aí você fala: ah, pastor, pelo menos ele está lá pedindo perdão. É verdade. Quem sou eu para condenar? Feliz é aquele que vai diante de Deus pedindo perdão, porque é exatamente isso que ele vai achar: perdão. Só que tem uma vida melhor para se viver. Mas a pergunta é: você como evangélico vive melhor do que isso? Você como evangélico, às vezes até fala do católico, você diz: puxa vida, quanta cegueira. Olha lá, ele vai lá confessar o pecado dele para o padre, não precisa mais disso. Mas vamos ser francos, qual que é a diferença entre um evangélico mediano, pentecostal, de um católico? Quase nenhuma. O evangélico também, ele vai vir no culto. Não aqui na Videira, a gente não tem esse costume, mas acredite em mim, na maior parte das igrejas pentecostais tem esse costume. Ele vai chegar, ele vai ajoelhar no banco. Ele vai ajoelhar no banco e vai fazer o quê? Jesus, tem misericórdia de mim porque eu pequei. Essa semana toda eu pequei. E qual que é a diferença entre ele e o católico? É que ele não vai levantar para contar para o pastor. Ele vai contar diretamente para Deus. Mas na hora que começa o culto, ele precisa de sentir que Deus perdoou ele. Então o que ele faz? Ele se contorce, e ele diz que não vai fazer mais aquilo, e ele fica muito contristado, ele se esforça ao máximo para mostrar para Deus o tanto que ele está triste pelo que ele fez. E aí, se ele sentir naquele dia algum toque especial, ele vai para casa dizendo: fui perdoado, aleluia. Mas ele sabe que amanhã é tudo de novo. Amanhã vai ser a mesma coisa. Ele vai errar, depois de amanhã ele vai errar de novo, e no próximo culto que ele vier, ele vai ter que chegar, porque ele é sincero e honesto, vai ter que ajoelhar aí na cadeira e vai fazer tudo de novo. Tem alguma diferença? Não tem. Os dois não têm paz permanente. A paz dele é momentânea. Por quê? Porque eles acreditam que o perdão, ele é repetitivo. Deus te perdoa hoje, mas só hoje. Amanhã você volta que ele vai te perdoar de novo. E depois no outro dia você volta de novo. Porque acredita que o perdão é repetitivo. No Velho Testamento era assim. No Novo não é mais. No Velho Testamento eles sacrificavam animais. E aquele animal, ele era oferecido por um pecado que tinha sido cometido. Poderia ser algo individual, ou poderia ser algo da nação, como acontecia uma vez por ano, no dia do perdão. Era o dia do perdão nacional, é chamado em hebraico de Yom Kippur, até hoje. É o dia do perdão. Nesse dia então, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos com o sangue e aspergia em cima do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Naquele dia então, os pecados da nação, por um ano, eram apagados. Um ano. Aquele sacrifício valia por um ano. Mas ele sabia que no ano que vem, ele teria que voltar de novo, porque só valia para um ano. Eu digo para você,
um judeu tinha mais paz no Velho Testamento do que a maior parte dos crentes hoje. Porque um judeu, depois do dia da expiação, ele ia embora para casa em paz, dizendo: Deus me perdoou, estou perdoado, o sangue foi aplicado, estou perdoado. Ele ia embora em paz e ficava em paz por um ano, até que no ano seguinte ele tinha que fazer de novo. Mas a maior parte dos crentes não consegue ficar em paz nem uma semana. No meio da semana ele já acha que Deus o abandonou, que Deus está longe dele, porque ele pecou, e ele tem que voltar para repetir o ritual tudo de novo, porque ele acredita que é repetitivo. Mas eu quero dizer para você, no Velho Testamento havia repetição, porque o sangue derramado era de animais, e o sangue de animais não tem poder de remover o seu pecado, apenas de cobri-lo. Mas o Filho de Deus desceu da glória e se fez homem, e na cruz do Calvário, numa sexta-feira como essa, ele derramou o seu sangue uma única vez, definitivamente, não precisa de repetição, eternamente. Você foi perdoado por toda a sua vida. Ô irmãos, quando eu prego isso para você, porque eu quero ver você vivendo uma vida abundante, não uma vida atormentada. A maior parte dos religiosos, tanto católicos quanto evangélicos, vivem atormentados com a culpa e a condenação. Por quê? Porque não acreditam no perdão realmente, não entendem qual é a moeda. O que a maior parte dos evangélicos creem? Ah, pastor, nós cremos assim: no dia, até o dia que nós convertemos, está perdoado. Do dia que nós convertemos para frente, aí é outra história. Isso produz uma série de problemas, dilemas, que ninguém sabe resolver, porque não tem solução. Primeiro dilema: o sacrifício de Cristo foi parcial então? Mas ele diz que está consumado. Eu que me converti com 12 anos, ele lavou só 12 anos, eu já estou com 57. Ficou muito tempo sem lavar, ué. Então é melhor converter na beira da morte, que pelo menos fica a maior parte da vida lavada. Quer dizer, você vê, são dilemas que não tem solução. Não, pastor, mas depois que você converte, além de você crer no sangue, você precisa de demonstrar algum tipo de arrependimento. Esse aqui é o problema. Olha para cá, é a compreensão da moeda. Qual é a moeda que Deus usa para poder dizer que está paga a sua dívida? Essa questão é fundamental. Qual é a moeda que a Bíblia diz que Deus usa para dizer que você está perdoado, sua dívida está quitada? Hebreus 9 diz que sem sangue não há remissão de pecado. Então, a moeda do céu é o sangue. Nós temos dificuldade de compreender isso, eu entendo, não é fácil mesmo. Mas você pode aceitar por fé mesmo sem entender. Ah, pastor, assim não, eu tenho que entender. Eu não entendo a maior parte das coisas e estou usando. Eu não sei como funciona esse microfone. Você sabe como funciona esse negócio? Eu falo aqui e sai na caixa e o negócio está aumentado de volume. Eu não sei. Eu não sei nem como funciona o ar-condicionado, mas eu ligo todo dia. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você pode não saber exatamente como o sangue funciona, por que Deus dá tanto valor, mas mesmo que você não saiba ainda, creia, essa é a moeda do céu para poder quitar a sua dívida espiritual. Muito bem, então eu não creio que a redenção de Cristo foi parcial, que Cristo morreu só por alguns dos nossos pecados. Eu creio que Ele morreu por todos. Não, pastor, agora você precisa de confessar. Se você não confessar, não é perdoado. Ok, não sou contra confessar, mas qual que é o problema de confessar? É que você não lembra de todos. Eu sei que você pensa que você é boa gente, faz bem em pensar, mas acredite em mim, você peca muito mais do que você imagina. Até quando você está orando, olha você pecando. Quantas vezes eu já estive chorando diante de Deus, e no meio do meu choro eu pensava, puxa, até que eu não sou tão mal assim, estou chorando. Você está rindo que você já fez isso também? Nós todos. Você vê, até no meio da oração, há pecado, há iniquidade em nós. Mas a gente faz questão de não ver, isso é muito pequeno, Deus não liga para isso. Não, Deus liga para tudo.
Deus não deixa passar nada. Estão me acompanhando? Então, se eu tenho que confessar, eu tenho que confessar tudo. Porque se eu esquecer algum, ou alguns, ou milhares, imagina se você esqueceu milhares de pecados. Como é que você chega na porta do céu com milhares de pecados que não foram confessados? Como é que você pensa que você vai entrar lá? Pecado não entra lá não, filho. Ninguém vai entrar lá com pecado. Só pode entrar lá quem teve o seu pecado aniquilado pelo sangue do Cordeiro. Então veja, você não lembra de tudo. Então você tem que admitir comigo que tem um sério risco de você ter muito pecado para trás que não foi confessado, e que pode estar trazendo consequências para você, pode até te levar para o inferno, porque você não foi totalmente perdoado, você foi só parcialmente. Então isso não pode ser verdadeiro. Mas alguns acreditam, olha para cá, que tem outra moeda. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se você é membro da igreja, você sabe disso. Eu nunca falo por falar. Todas as vezes que eu prego, eu tenho um objetivo em mente em Deus, que eu já orei por você antes para você receber. Mas às vezes você tem que prestar atenção, porque um momentinho que você desvia a atenção, você perde o raciocínio. E as minhas pregações têm raciocínio. Quantos já perceberam isso? É porque você raciocinou, aleluia. Olha para cá. O problema é que os irmãos não acreditam que o sangue é a moeda. Muitos irmãos, a maior parte dos evangélicos, acredita que a moeda é outra. O que faz Deus perdoar o seu pecado? Não é o sangue, é o tanto que você chora, é o tanto que você pede perdão, é o tanto que você fala que está arrependido, que não vai fazer mais e promete que nunca mais vai fazer aquilo. Aí você fica tentando se arrepender ao máximo, mostrar o tanto que você está chateado com aquilo, porque quanto mais você conseguir mostrar isso, mais Deus vai querer te perdoar. Se você não mostrar muita tristeza, talvez lágrimas, Deus vai dizer: não vou te perdoar não, estou achando que você não arrependeu direito. Não é assim que muitos crentes pensam? Talvez não é assim que o pastor prega, porque não chega a ser uma pregação elegante essa. Mas é assim que a teologia na cabeça da maior parte dos irmãos funciona. Ou seja, confundem o relacionamento que nós temos com os outros, com homens, com o nosso relacionamento com Deus. Não é a mesma coisa. A moeda que nós usamos uns com os outros é palavras e tristeza, é ou não é? Se eu errar com o pastor André Francisco, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá e honestamente, sinceramente, pedir perdão. Porque se eu não for sincero, ele vai dizer o quê? Você não está sendo sincero. Por que eu perdoaria você? Então eu tenho que demonstrar sinceridade. Se for minha mulher, eu tenho que fazer o quê? Ajoelhar no pé dela, dizer: me perdoa, pelo amor de Deus, não vou fazer mais nunca. É verdade ou não é? Se tiver uma lágrimazinha, ajuda bastante, convence bastante. É verdade ou não é, irmãos? Então, mas é assim porque nós somos gente. A moeda de relacionamento humano é essa. Tem que ter isso mesmo. A gente tem que pedir perdão e às vezes até chorar de arrependimento. Mas quando você vem para Deus, você acha que funciona assim? Você acha que Deus é igual sua mulher, seu marido ou seu amigo? Não. Deus não olha para o tanto que você está chorando, para as promessas que você faz de nunca errar. Deus só pergunta o seguinte: com base em que eu estou perdoando você? Se você disser: Senhor, é o sangue do Cordeiro que já foi derramado. O que Deus é obrigado a dizer para você? Então você está perdoado. Ah não, mas aí não, aí é fácil demais. Mas a questão não é essa de ser fácil ou difícil. A questão é que essa é a moeda do céu. E você não tinha essa moeda. Você não tinha como pagar. Ele desceu de lá, ele trouxe do céu essa moeda, porque o sangue de Jesus não é daqui, ele é do céu, está me ouvindo? Ele trouxe do céu a moeda e pagou por ela, por nós aqui. Você foi redimido. Ser redimido significa foi comprado, foi pago, está quitado, você não deve mais nada. Ah pastor, mas você acha que é errado eu chorar? Não, chore à vontade. Você acha que é errado eu ficar contristado e arrepender? De jeito nenhum, faça isso à vontade. Só não vou te iludir, você não é perdoado por causa disso. Faça, chore muito, já chorei muito também. Mas acredite em mim, tem uma hora que você tem que levantar e precisa de crer. O Cordeiro já morreu, o sangue já foi derramado, Deus já está satisfeito.
Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu estou te falando coisas profundas hoje. Se você está entendendo, você está bem na fé. Significa que você está ficando maduro na fé. Quantos estão me entendendo realmente? Você está ficando maduro, aleluia. Não vou perguntar quem não está entendendo, não. Só preste mais atenção. Pastor, deixa eu dizer algo para você. Vamos supor que Jesus não tivesse vindo e o sangue não tivesse sido derramado. Adiantava você chorar? Deus me perdoa, Deus, eu não vou fazer de novo. O Senhor ia falar o que para você? Não é essa a questão é o que você já fez. Tem uma dívida, ficou em aberto. Alguém vai ter que pagar pelo seu crime, pelo seu pecado. E a única punição cabível para o pecado é a morte. Não, mas eu peço perdão, misericórdia. Então, Deus não pode simplesmente ter misericórdia de você e dizer, tá bom, vamos esquecer dessa vez, vamos tentar de novo agora, ver se agora você acerta. Deus não pode fazer isso. A dívida tem que ser paga. Está me entendendo? Então, se Jesus não tivesse vindo, não importa o tanto que você chorasse, não ia resolver. Agora, Ele veio. Você pode chorar, mas continua valendo. Não é o seu choro que lava o seu pecado, é o sangue de Jesus que te lava. Quantos estão compreendendo? Aleluia, meu Deus do céu, como isso é algo poderoso. E isso aconteceu de uma vez por todas. Vamos ler 2 versículos. Vamos ler primeiro Hebreus capítulo 9, verso 27. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 9, 27. E assim, 7:27, desculpa, estou aqui olhando a referência errada. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Por quê? Porque fez isto uma vez por todas. Sublinhe na sua Bíblia. Jesus fez o sacrifício uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Agora, vai lá para o capítulo 9, olha o verso 25, Hebreus 9, 25, olha o verbo que a palavra de Deus usa. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, falando de Jesus, Ele não pode se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote no Velho Testamento fazia, a cada ano, ele entrava no Santo dos Santos com o sangue alheio, o sangue de um animal. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, exatamente 2000 anos atrás, se cumpriu os tempos, se manifestou uma vez por todas. Para quê, meus irmãos? Para... Qual o verbo que está aí? Aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. O Senhor se manifestou para fazer o quê? Aniquilar o pecado. E eu pergunto para você, Ele terminou a obra? Ele foi bem sucedido? Foi aceito diante de Deus? O sangue dele foi aceito diante de Deus? Qual é a prova? Domingo talvez eu fale um pouquinho sobre isso. Qual que é a prova de que Deus aceitou o sangue de Jesus? É que ao terceiro dia ele ressuscitou. Não havia pecado nele. Se não havia pecado nele, então o sangue dele era válido. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se você crê, olha para cá, que a obra dele é única, verdadeira, definitiva, foi feita de uma vez por todas, não necessita de repetição. E o texto diz que ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado. Olha, essa expressão é muito forte. O sangue de Jesus não apenas perdoa o seu pecado, o sangue de Jesus aniquila. E significa que deixa de existir, não existe mais, foi cancelado, completamente destruído. Não há mais impedimento para você ficar em paz com Deus. O cordeiro foi morto de uma vez por todas. O sumo sacerdote fez o sacrifício uma única vez, de uma vez por todas. Não existe essa história de a morte repetitiva, não existe
existe esse negócio que ele está morrendo e morrendo, derramando sangue outra vez e outra vez. Hebreus diz claramente, foi uma única vez, não necessita de repetição, porque foi perfeita, foi perfeita. A Bíblia fala que depois que ele terminou a obra de redenção, ele subiu e sentou-se à destra da majestade nas alturas. Por que ele sentou? Porque ele terminou. Está me ouvindo? Ele sentou porque agora acabou, não tem mais nada para fazer, já está feito, está consumado. Ele não iria deixar uma parte do perdão para você, ele não iria deixar uma parte da purificação para cada um de nós fazermos, não, ele fez a obra completa na sua vida. Isso é algo poderoso. Mas quantos de nós conseguimos viver isso? Ah, pastor, você há de convir comigo que não tem jeito, a gente precisa. Como é que eu vou ter intimidade com Deus se todo dia eu não confessar meu pecado? Como é que eu vou ter uma vida santa e piedosa se todo dia eu chegar diante dele? Eu nem consigo chegar diante dele se não for confessando o meu pecado. É isso que eu ouço quase todo dia. Irmãos me dizendo isso, que não conseguem viver sem confessar o pecado. Eu sempre digo, pois experimenta viver um dia então. Experimenta um dia chegar e ao invés de dizer que você precisa arrepender e confessar, você vai dizer, eu creio que eu já fui perdoado, eu creio que eu já fui redimido. Senhor, eu estou diante de Ti porque eu sou perdoado, eu estou aqui confiado no que Cristo fez, eu não tenho confiança nenhuma em mim mesmo, eu não tenho merecimento, eu não tenho obra, eu não tenho justiça, eu não tenho nada de mim, Senhor, mas Cristo é a minha justiça e eu chego confiado nele. Comece a fazer isso para você ver. Se você acha que é íntimo do Senhor, você vai descobrir o que é intimidade quando você aprender a fazer isso. A sua sensibilidade espiritual, a sua percepção espiritual vai aumentar tremendamente, porque você está honrando a obra do Filho, e quando você honra o Filho, o Pai honra você. Há muito tempo Deus me disse que Ele estabeleceu o que vai fazer conosco, o que nós fizermos com Cristo. Se você aceita Cristo, Deus aceita você. Se você honra Cristo, Deus honra você. Quantos querem honrar o Senhor nesses dias? Pastor, eu quero honrar o Senhor. Como é que eu honro o Senhor? Muitos acham que vão honrar o Senhor apenas dizendo palavras de louvor. Isso é bom, diga mesmo glória, aleluia, e diga e exalta o nome dele. Mas a verdadeira honra é quando você abre mão de qualquer obra humana e mérito humano e exalta a obra do Calvário, e exalta a obra da cruz. E aproveita dias como esse para exaltar o Senhor pelo perdão completo que você recebeu. E uma vez que você tem o perdão completo, eu quero dizer para você, filho, o caminho está aberto para você. Não há mais impedimento. Nada, nem ninguém pode agora separar você do amor de Deus. Porque o sangue entrou na sua vida e lavou você, o Espírito Santo agora pode residir em você. Por isso o Espírito Santo não fica entrando e saindo. Abandona, se você aprendeu isso, esquece isso. O Espírito Santo não vai embora cada vez que você peca, porque se ele fosse embora cada vez que você peca, ele nem chegava a entrar em alguns de nós. É verdade ou não é, irmãos? Ora, não temos que ser honestos, entende? Então o Espírito Santo está em nós com a base legal. Ele não está em nós por um motivo qualquer. Não, qual que é a base legal? Você é uma casa que foi limpa. Você não é impuro e nunca mais pode ser impuro, porque você está debaixo da ação permanente do sangue do Cordeiro. Não é nem que o sangue vai te lavar amanhã, não. Você é permanentemente lavado pelo sangue do Cordeiro. Você vive nessa atmosfera do sangue do Cordeiro. Está me ouvindo? Você é aceito permanentemente. Por isso o Espírito Santo pode residir em você permanentemente. Ah, pastor, você quer dizer então que o pecado agora não existe mais? Não, não disse isso. Existe pecado sim, por isso você precisa do sangue. Ah, mas você está dizendo então que o pecado não tem consequência? Também não digo isso. Pecados têm consequências, sim ou não, irmãos? Pecados têm consequências, mas é preciso entender dois tipos de consequências. Está me ouvindo? Dois tipos de consequências. Por exemplo, a Bíblia fala que existem consequências naturais do pecado, óbvias, mas existem consequências mais sérias, que é a consequência espiritual.
que a Bíblia chama de maldições. As maldições vêm por causa do pecado. Ontem, não sei se você estava aqui, se não estava, assista a ministração de ontem. Eu mostrei para você 5 ocasiões que o sangue fala. E numa delas, Gálatas 3,13, o sangue não foi derramado só para te perdoar e redimir, mas também para te livrar de toda maldição. Não há mais maldição sobre nós, filho. Mas as pessoas lá fora é outra história. Mas vamos falar então aqui. Tem consequência? Vamos pensar numa situação, não é? Vamos imaginar então que o pastor Rigonato, ele entrou no supermercado e roubou alguma coisa. É pecado? Sim ou não? Pode ter consequência? Sim ou não? Qual consequência óbvia? Ele pode ser preso. Ele pode ser levado para ser julgado. Ele pode depois ser sentenciado a alguma pena. Isso é uma consequência natural. Todo crente pode sofrer consequências naturais. Você não está eximido, porque você está aqui nesse mundo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O sangue de Jesus não é para o governo do estado de Goiás. Não é para o Tribunal de Justiça. O sangue de Jesus nem é para os seus amigos e conhecidos. O sangue é para Deus. O sangue é para o diabo. Então é espiritual a coisa. Aqui nesse mundo, se você faz algo contra as instituições, você pode ter consequências, óbvio. Então não faça. Ah, pastor, mas só essas consequências? Só essa. A maldição foi removida. Mas ser preso não é maldição? Não. O que é a maldição de alguém que rouba? É que os filhos vão nascer ladrões, e os netos vão mendigar o pão, e os bisnetos vão ser marginais presos. Isso é maldição. É muito além. Ele só roubou um negócio, mas passou dele para os filhos, para os netos e bisnetos. É uma praga que veio acompanhando a geração. Isso é maldição. Olha para cá. Você não está mais debaixo de maldição. Não há mais maldição para você. Ah, mas se você trair a sua esposa, qual que é a consequência natural? Se ela for uma mulher muito, muito generosa, ela quebra a sua cara. Só isso. Se ela for uma pessoa que tem dignidade, ela não quer ver sua cara mais nunca. Vê que isso é consequência natural. Ah, mas onde é que está o sangue de Jesus? Está diante de Deus. Seu pecado está perdoado. Mas sua mulher, ela quer saber do sangue nessa hora? Não. Sangue, ela quer sim, mas é o seu. Ela quer o seu sangue jorrando assim na sua testa, que ela vai quebrar algo na sua cabeça. Então, preste atenção. Isso é consequência natural. Mas esse pecado pode ter maldições? Para o ímpio pode, para você não. Entendeu? Então há consequência sim. Você pode perder emprego, perder família, perder filhos. Você pode perder muita coisa, perder dinheiro, perder posição. Você pode perder ministério. Pecado tem muitas coisas ruins que pode produzir de maneira natural. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer mais. Ele não pode separar você mais de Deus. Quando você chega diante de Deus, Deus aceita você. Por quê? Alguém levou a garrafada na cabeça no seu lugar. Cristo. Sabe aquela punição que a sua mulher queria jogar em você? Cristo recebeu. Por isso Deus pode aceitar você. Eu sei que isso revolta muita gente. Por quê? Porque é fácil crer no perdão de gente boazinha, mas é difícil crer no perdão de gente que não vale um centavo, não é verdade? Mas o perdão é para todos, e o sangue foi derramado para todos. Todos quantos queiram são convidados para virem e receberem de graça perdão completo dos seus pecados, acesso perfeito à presença de Deus. Mas se tiver feito coisas erradas aqui nesse mundo, pode ser que ele sofra consequências aqui. Isso ficou claro para os irmãos? Então não estou aqui dizendo para você sair por aí fazendo nada de errado. Aliás, nossa igreja é uma igreja muito abençoada. Vivemos no meio de um povo muito abençoado. Se tem um povo que anda em santidade, são os irmãos aqui nessa igreja. É sério, irmãos. Os irmãos têm uma vida tão santa. No nosso meio, por exemplo, eu é que tenho que ficar tendo compaixão das pessoas, porque os irmãos é firme, né? Uma coisa que os irmãos são muito firmes, já estou encerrando: divórcio. Não pode, pastor, não pode, divorciou, e agora?
Eu falo, não divorcia aqui na videira, não, dá trabalho demais para mim. Porque se você divorcia aqui, os irmãos não gostam mesmo. Essa é uma consequência natural. Mas eu sempre gosto de dizer para os irmãos, divórcio é pecado, mas tem perdão para o divorciado? O sangue lava o divorciado? Ele é aceito diante de Deus? Como é que você pode rejeitar quem Deus aceitou? Você não pode rejeitar quem Deus aceitou. Nós aceitamos todos, porque todos são aceitos pelo sangue do Cordeiro. Tem muito pecador. Eu não quero que você me conte o seu passado nem sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: há lugar para você aqui na mesa do Senhor. Há lugar para você na presença de Deus. Por quê? Porque o sangue te lavou completamente. Você não tem que sair contando nada para ninguém, confessando nada para ninguém, nem muito menos no meio da sua célula. Está me ouvindo? Nossa comunhão é baseada no sangue. Olha para cá. Independente do que foi o seu passado, eu quero dizer para você hoje, o sangue é maior do que ele. Não importa quantas vezes foi repetido, o sangue é maior do que eles. O sangue é maior do que tudo. E por causa do sangue, você está destinado para a glória, para sentar-se no trono e reinar com o Senhor. Quantos creem no que eu estou dizendo? Fique de pé onde você está. Pastor Arlan vai vir aqui em cima fazer a confissão com você e orar com você. Mas antes disso, eu quero que você saiba de uma coisa. Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sabe qual é a base para você vencer o diabo? O sangue do Cordeiro. Muitos irmãos falam: pastor, você crê na visão dos vencedores, mas agora pregando assim, tudo parece tão simples. Mas é simples. Eu não sei quem foi que complicou, mas o vencedor é aquele que vence por causa do sangue do Cordeiro. Você não vence porque você é bravo, você não vence porque você é valentão. Tem pastor valentão na internet. Você não vence porque você é cheio de obras. Não, você vence pelo sangue do Cordeiro. Cada vez que o diabo levanta, você diz: eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Eu sou perdoado pelo sangue do Cordeiro. Cada vez que o diabo tenta apontar o dedo e te acusar, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Quantos creem no que eu estou dizendo? Pega o seu pão e o seu cálice por um instante. Essa é a base da sua oração. Sabe por que você vai ser atendido na sua oração nesses dias? E esse vai ser o jejum mais poderoso da sua vida? Porque você está vindo totalmente confiado no sangue do Cordeiro. Você está vindo totalmente confiado na obra de Cristo. E você está fazendo o seu pedido, está colocando diante de Deus o seu clamor, totalmente confiado nele. E quanto mais você confia nele, acredite em mim, mais Deus te honra. Deus vai fazer um milagre na sua vida, porque você confia na obra de Cristo. Persevere em crer. Então ergue o seu pão e o seu cálice por um minuto, você e o Senhor. Fala para Ele, declara nessa sexta-feira da paixão. Fala para Ele: Senhor, eu creio que a obra foi terminada. Não sou eu que vou terminá-la. Ela não é repetitiva. Eu não preciso de perdão toda semana. O perdão foi dado uma única vez, definitivamente, de uma vez por todas. Eu nunca serei mais perdoado do que eu já sou hoje, porque eu sou completamente, totalmente perdoado. Abre a sua boca, confesse, fale, deixe o Espírito orar através de você por um minuto. Deixe o Espírito fluir através de você por um instante. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te damos glórias, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, bendito és o Senhor, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que aniquilou o pecado. Aleluia. Erga o pão bem alto, repita após mim e fala assim: este pão é o corpo do meu precioso Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou, que aniquilou o pecado no mundo. Ao comer deste pão, eu como vida, eu como saúde. Eu declaro que ao comer deste pão, eu tomo posse de saúde completamente, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ao comer deste pão, eu como vida em abundância,
em nome de Jesus. Aleluia. Erga o cálice e fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Por este sangue eu sou completamente, totalmente perdoado. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. O meu pecado foi aniquilado. Eu sou perdoado, justificado, santificado, purificado. Ao beber deste cálice, eu desfruto de paz para com meu Deus. E eu tenho livre acesso. E eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos. Em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Feito isso, você está abençoado. Você possa desfrutar de um final de semana na presença do Senhor. Deus abençoe os irmãos.